Boa noite meus amigos e minhas amigas do canal. No vídeo hoje eu vim falar sobre um tema um tanto polêmico aqui, mas que eu vim apenas divulgar. Não quero criticar ninguém nem falar sobre algo que as pessoas não queiram saber. Eu vim apenas compartilhar conhecimento e colocar uma dúvida em alta para a gente pesquisar, conhecer e procurar saber a verdade, né? Que esse é o intuito, buscar a verdade e a verdade vos libertará. O tema de hoje é Lago de Fogo, Inferno, Condenação Eterna, né? Esses termos aí, vamos ver se eles realmente são o que significam ser, se existe realmente uma condenação eterna, vai ter realmente um julgamento que você vai passar pelo julgamento e vai ser punido, né? Seu destino vai ser uma condenação eterna ou vida eterna. Será que vai ter isso? Então seria, no caso, que teríamos duas versões de vida eterna, uma vida eterna em vida, em abundância, paz, tudo mais, e uma vida eterna de condenação, né, num lago de fogo para sempre. Será que o Criador ele iria querer ver os seus filhos numa condenação eterna, queimando no lago de fogo por toda a eternidade? Essa é a pergunta que eu me faço, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer. Bom, pessoal, inferno, a palavra inferno, será que realmente essa palavra inferno existe na Bíblia ou foi realmente colocada, né, por esses camaradas aí, ou traduzida de forma errônea, né, como a maioria de outros termos, né? Como o conceito de trindade, né, que eu fiz um vídeo aqui mostrando, línguas estranhas, né, e tudo mais. Então, pesquisem aí, busquem a verdade, né, porque não acreditem em mim, pesquisem na palavra do Criador, né, na palavra de Deus. Bom, pessoal, aqui está falando em busca, eu busquei aqui na Bíblia Online, na versão internacional, né, NVI, eu acho, nova versão internacional. É bom porque você pesquisa pelo termo, o assunto já vem aqui. Eu busquei por Lago de Fogo. Aí veio vários textos, né? Um deles é Apocalipse 20:14, que diz que então a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Bom, todo mundo sabe que o Apocalipse, né, a revelação que foi dada ao apóstolo João, a maior parte é para ser interpretada, porque foi uma visão, não é algo literal. Foi uma visão, assim, tem que ser interpretada. Cada coisa tem um significado, né? Entendeu? Então aquelas visões que ele teve não foi que ele viu assim, não era tudo literal, entendeu? Então quando aqui fala que o lago de fogo é a segunda morte, aí você já tem uma base de que talvez o lago de fogo, a condenação eterna, não seja algo eterno realmente. Porque quando fala em segunda morte, ao meu ver, é aquela morte que você tem, que você vai morrer definitivamente. Porque qual é a primeira morte? Qual é a primeira morte da gente aqui? É essa morte que todo mundo tem, né, na nossa vida. Essa vida que a gente vive aqui, um dia a gente morre. Pronto, essa é a primeira morte. E a segunda morte, qual é? Entendeu? Morte é algo que já está dizendo, né? Morte é quando a vida acaba. Então, né, você pega no dicionário aí, morte, o que significa morte? A morte é quando acaba a vida, é o contrário de vida, né? Vida é que você está vivo, morte e você está morto. Ou uma coisa ou outra, né? Na minha humilde perspectiva, né? Vai de cada um. Então está dizendo que o lago de fogo é a segunda morte. Então, no meu ver, na minha humilde percepção, seria que você não teria mais a perspectiva de viver, de ser ressuscitado, porque está escrito que os mortos vão ser ressuscitados, alguns para o julgamento, né, e outros para a vida eterna, certo? Vão ser cada um julgados pelas suas obras, corretíssimo, está escrito. Então, a segunda morte seria essa, você não viver mais, né, você morrer para sempre, não ter mais perspectiva de vida, não ser ressuscitado, entendeu? Então essa é a minha humilde percepção. Continuando aqui no Apocalipse 20:15 diz: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Voltando para o texto anterior, lago de fogo é o que? Segunda morte. Olha só, quem não foi encontrado no livro da vida, ou seja, quem não está lá no nome no livro da vida, não vai viver, não vai ter ressurreição. Vai para a segunda morte, ou esquecimento, ou morte instantânea, entendeu? Morte sem perspectiva de ressurreição. Continuando, aqui no Apocalipse 20:10 fala que o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Bom, aqui, gente, a gente pode ver que tanto o diabo quanto
aqueles, né, que o seguem e tudo mais foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, se haverá uma condenação eterna, então o diabo vai continuando a existir para sempre, porque ele vai ter que ficar lá, né? Então, ou seja, se o Salvador vai vir para desfazer as obras do diabo, vai para eliminar o mal, acabar com a morte, acabar com o sofrimento, acabar com tudo, e o diabo vai continuar existindo, né? Para sempre, né? Porque vai ter a condenação eterna, né? A condenação eterna, então o diabo vai ficar lá queimando no fogo para sempre, junto com as pessoas que serão condenadas, né? Isso tem sentido? Será que o Criador, que é um amor em pessoa, iria criar uma condenação dessa para seus filhos? E sem contar que as pessoas que estariam lá nessa condenação eterna iam viver, ia ficar lá para sempre, queimando para sempre, ia ficar o tempo todo blasfemando contra o Criador. As pessoas vivem aqui, às vezes vivem bem, né? Tem de tudo e ainda blasfema contra Deus. Imagine se a pessoa vivesse ali, fosse jogada no lago de fogo e ficasse lá para sempre. O que as pessoas não iam falar sobre Deus? Será que Deus é onipotente e onisciente? Ele sabe de tudo, ele ouve tudo, né? A gente diz. Até nossos pensamentos ele sabe. Ele sabe quantos cabelos cada um tem na cabeça. Se eu perdi aqui tantos cabelos, ele sabe tantos fios de cabelo que eu perdi nesse dia e quantos ainda restam na minha cabeça. Entendeu? Então a infinita sabedoria dele é essa, e ele sabe. Então será que ele ia criar um tormento eterno, como o pessoal prega aí? Onde as pessoas iam viver nesse lago de fogo aí? Será que lago de fogo aqui fala em sentido literal? Será? Então você tem que pesquisar e buscar, né? Tem que pesquisar e buscar para saber se realmente é, ó. Outro texto que fala sobre, novamente, lago de fogo, Apocalipse 21:8. Olhe na sua Bíblia e verifique, né? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui já explica, é a segunda morte. É como eu falei, morte é o contrário de vida. Como a pessoa vai ter uma condenação eterna em vida, se aqui diz que é a segunda morte? Vida eterna é vida eterna. Não existe morte eterna. Entendeu? Morte é o fim da vida. Ou você vive, ou você morre. Ou você volta a viver, ou você continua morto. Então não existe, na minha humilde percepção, não tem sentido. Quem colocou isso aí, porque olha só, vou mostrar aqui um exemplo de que se realmente inferno existe ou foi um negócio que inventaram, né? Continuando aqui, busquei por inferno, né? Aí tem alguns textos aqui. O primeiro é de Mateus 23:33, que diz: serpentes, raça de víboras, como que vocês escaparão da condenação ao inferno? Aí continuando, tem outro aqui, Marcos, né, 9:45, que fala: e se o teu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno. Continuando. Bom, tem vários textos aqui que falam sobre o inferno, mas será que realmente esse inferno significa algo relacionado a fogo, né? Condenação eterna? Bom, pessoal, eu pesquisei, eu até falei no meu último vídeo que a palavra em hebraico que traduziram como inferno vem do Sheol. Sheol significa sepultura. Pesquisei, significado de sepultura, né? O significado de sepultura em hebraico. Aqui já tem aqui, ó, o dicionário bíblico. Este vocábulo aparece 62 vezes no Velho Testamento. Sheol era o lugar para onde iam os mortos, por isso é sinônimo de sepultura, o lugar de silêncio dos mortos, ou seja, é um lugar de morte, mortos. Não é um lugar que tem vida, é como eu falei. É o lugar onde vão os mortos. Quando você morre, você não tem mais trabalho, não tem mais pensamento. Então acaba tudo. É o fim, né? A morte é o fim. É o preço pago pelo pecado. É a morte. Entendeu? Então morte não tem... morte é um e vida é outro, né? Eu acho que a explicação mais simples é essa. Então, Sheol significa sepultura. Não significa inferno. Não tem nada a ver com lugar de fogo ou de condenação eterna. O homem, o ser humano, infelizmente, a gente é muito pecaminoso. Eu não sei como o Criador ainda tem a grandiosa benevolência e misericórdia para conosco, né? Estou só falando em sentido meu também, porque eu sou um pecador, não vou querer ser melhor do que ninguém. Eu sou um pecador também, eu falho todo dia, eu erro todo dia, entendeu? Então, o Criador, ele tem uma misericórdia infinita, porque se não fosse, cara, eu acho que a criação já tinha sido dizimada, né? Desde o tempo de Israel, né? Então, ele tem uma misericórdia imensa, porque o ser humano, além de ser ingrato, além de ser
reclamão, além de ser, ainda acha pouco que pega as escrituras e modifica. Seja por maldade, seja por que questões satânicas, seja pelo que for. Entendeu? Porque eu pego um texto que fala, na exemplo do 1 João, que eu falei no vídeo anterior, capítulo 5, que fala que o Espírito é a verdade, que o Salvador veio e com sangue, ele veio pela água e pelo sangue, e fala que esses três concordam, a água, sangue e o Espírito, que é a verdade. Não tem nada falando sobre Pai, Filho e Espírito Santo e que os três são um. Aí eu vou e coloco lá, para enganar as pessoas, para colocar essa doutrina de trindade, que não existe. Eu quero colocar uma doutrina de línguas estranhas, aí não existe, tem línguas ou idiomas, aí eu coloco lá, não tem que falar em línguas, numa língua que nem sequer eu entendo, aí eu vou lá e coloco. Então, gente, pesquisem. Eu estudei, não foi nem na Bíblia, eu estudei sobre história mesmo, na faculdade. E o professor mesmo falou, que disse que a igreja apostólica romana, mais conhecida como igreja católica, colocou esse conceito de inferno, inventou, para fazer o quê? Para obrigar as pessoas a pagarem o dízimo. Porque quem não pagasse o dízimo ia para o inferno. As pessoas ficavam com medo e pagavam. Aí criou esse conceito de inferno. Tem essa doutrina de trindade, tem essa de línguas estranhas e várias outras, né? Por aí vai, né? O povo gosta de modificar, tem várias coisas. Tira a parte da Bíblia, tira livro, tira tudo. Então essa Bíblia que a gente tem hoje, aí foram retirados mais de 100 livros, né? Infelizmente. Então busquem a verdade, procurem, né? Não acreditem em mim. Pesquisem. Porque não tem sentido, para mim, na minha humilde perspectiva, de que exista duas versões de vida, digamos assim, né? Uma para viver para sempre, né? A vida eterna, que o Salvador morreu por nós, para nos conceder essa dádiva imerecida da vida eterna. E a condenação eterna num fogo que queima para sempre, o povo vai ser lançado lá e o diabo vai existir também, né? Porque o diabo foi lançado lá e ficar lá para sempre. Sendo que na Bíblia diz que, vou até voltar aqui, sendo que nas escrituras diz, explica que esse lago de fogo, que era uma visão, era algo simbólico, significa a segunda morte. E pode colocar aí no dicionário, significado de vida, significado de morte. Entendeu? Vida é o contrário de morte, cara. Ou é vida ou é morte. Ou você vive ou você morre. Então é a segunda morte. A primeira morte é essa que a gente vai ter aqui agora. Todo mundo tem. A segunda morte é qual? A que não tem perspectiva de viver novamente, entendeu? Então essa é a minha humilde perspectiva sobre o inferno. Pesquisem, busquem, deixem nos comentários. Possa ser que eu esteja errado. E sou um cara muito humilde para assumir se estiver errado. Mas na minha humilde perspectiva, o Criador, na sua infinita sabedoria, não ia criar uma condenação eterna, porque de todo jeito, ou você fazendo coisas boas, fazendo coisas ruins, você vai viver eternamente. Ou uma vida boa, ou uma vida para sempre no lago de fogo, né? De todo jeito você ia viver para sempre. Entendeu? Então para que o Salvador veio aqui para nos conceder a vida eterna? Se já existiam essas duas formas de vida. É um negócio que não tem sem pé, sem cabeça, né? Se você parar para pensar, fica sem lógica, porque como eu falei para você, ó, lago de fogo é a segunda morte, né? Ou a pessoa vive ou a pessoa morta, ou a pessoa morre, entendeu? Então, ou é vida eterna, e não existe morte eterna, né? Entendeu? Ou condenação eterna. Esse negócio de condenação eterna, eu não sei, né? Vamos ver aí, pesquisem, busquem, né? Essa é a minha humilde perspectiva. Um abraço, fiquem com o Altíssimo.